Um raciocínio aqui simples e até bastante óbvio, mas acho que vale a pena a gente comentar. Isso aqui é um pedaço de saco plástico. Se eu colocar esse saco plástico aqui em contato com minha boca e nariz, eu não consigo respirar através dele. Por quê? Porque ele não tem porosidade, ele não tem furos. Mas quando nós utilizamos esses respiradores aqui, ou até mesmo a máscara cirúrgica, nós conseguimos respirar através deles, porque eles têm pequenos orifícios que permitem a passagem do ar. Tudo beleza? E aí, estudando, pesquisando um pouquinho mais sobre esses respiradores aqui, eu descobri que os respiradores PFF2, né, devido às exigências que eles têm que cumprir, eles têm que ter esses orifícios capazes de filtrar partículas de até 0,3 microns. Ou seja, o que é maior que 0,3 microns fica retido na máscara, e o que for menor que 0,3 microns já não seria filtrada por essa barreira física. Já que eles são menores, eles podiam atravessar esses pequenos furos, que por hora nós vamos chamar de poros, tudo bem? Pelos pequenos poros da máscara PFF2. Não, eu disse 0,3 microns. E para a gente poder estimular o nosso raciocínio e inclusive a nossa imaginação, o que acontece? Micron é uma unidade que a gente não tem muita familiaridade, né? A maioria das pessoas fica ali com centímetro, milímetro, quilômetro, etc. Então, só para a gente ter uma ideia do que seria um micron. Aqui nessa trena, tá vendo esse pontinho verde aqui? Esse pontinho verde aqui? Então, isso aqui está marcando a largura de 1 milímetro. Se eu pegasse esse pontinho verde aqui da largura de 1 milímetro e partisse ele em 1000 pedacinhos, cada pedacinho dessa que foram repartidos, né, cada um pedacinho desse seria equivalente a 1 micron. Ou seja, 1 micron é a milésima parte de 1 milímetro. E voltando para a máscara, eu disse que a máscara ela tem que filtrar partículas de até 0,3 microns, ou seja, ainda é menor que 1 micron. E usando o mesmo raciocínio que a gente usou anteriormente para achar 1 micron, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um raciocínio semelhante para achar a medida de 1 nanômetro. Porque quando a gente pensa em partículas como aerossóis, vírus e bactérias, a unidade de nanômetro, embora também desconhecida por muitos de nós, ela facilita um pouco mais para a gente tentar imaginar. Porque se eu pensar numa estrutura tão pequenininha em unidade de milímetro, por exemplo, vai vir com muitos zeros na frente, 0,000 tal. E isso atrapalha. Então a gente vai jogar tudo para nanômetro. Então, seguindo o mesmo raciocínio, 1 micron é a milésima parte de 1 milímetro. Se eu pegar esse 1 micron e partir ele 1000 vezes, eu vou encontrar 1 nanômetro. Exatamente isso, eu vou encontrar 1 nanômetro. Então, se eu quiser converter esses 0,3 microns em nanômetro, eu vou apenas multiplicar por 1000. Né? O 0,3 microns eu vou multiplicar por 1000. E daí eu vou chegar a essa unidade aqui, ó. Os poros das máscaras, eles têm, em média, mais ou menos 300 nanômetros. Tudo beleza até aqui? E aí, olha que curioso. Essa figura em azul aqui, eu estou tentando representar uma das camadas da máscara PFF2 aumentada milhares de vezes. Então essas partes em azul, minha intenção era representar as fibras, tudo bem? Essas microfibras da máscara. O que está de branco seriam os espaços que nós combinamos de chamar de poros.
Então cada pedacinho branco desse daqui, ó, que eu vou marcar de vermelho agora, está representando esses orifícios por onde passa o ar. Então eu comentei com vocês que eles têm 300 nanômetros mais ou menos de área. Olha que curioso. Os aerossóis têm o tamanho em média, né, que eles podem variar, melhor dizendo, podem variar de 100 a 50 mil nanômetros. As bactérias, que normalmente são maiores que vírus, elas variam de 200 a 1.500 nanômetros. E o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, tem em média 120 nanômetros. 120 nanômetros. A gente tem que lembrar que essas estruturas, que embora microscópicas, elas são um objeto em 3D. Então elas têm largura, têm altura e profundidade. Então cada medida dessa daqui que eu estou apresentando, eu estou querendo considerar a maior medida entre essas três. Então o novo coronavírus, na sua maior medida, que pode ser altura, largura ou profundidade, não sei qual é, mas ele tem em média 120 nanômetros. E uma observação, não tome esses valores como referências exatas, tudo bem? Porque não são medidas fáceis de serem encontradas, tá? Eu andei pesquisando alguns artigos e alguns livros para encontrar essas medidas, não foi muito fácil. Eu vi que varia um pouco, tem livro que fala que é um pouco maior, um pouco menor. A ideia aqui é facilitar o entendimento geral do mecanismo, mas não se preocupem em decorar esses valores não, tudo bem? Tá? Façam essa consideração, tenham essa flexibilidade. Mas voltando para cá, a gente repara que alguns aerossóis podem ser menores do que esses orifícios. Então, teoricamente, eles poderiam atravessar. Bactérias, podemos ter algumas que também atravessam esses orifícios. Tem bactérias que têm tamanho de 200, 250, 300 e por aí vai. E o novo coronavírus, 120 nanômetros. Baseado nos números aqui, friamente falando, de repente 2 coronavírus poderiam atravessar o mesmo orifício. Tudo beleza? E por que isso não acontece? Onde é que está a mágica da máscara PFF2? Por que ela é eficaz para filtrar aerossóis, enquanto a máscara cirúrgica não é indicada para isso? Será que é por conta da vedação da máscara PFF2, que é melhor do que a máscara cirúrgica? Será que é porque ela tem várias camadas, 6 camadas? Onde é que está o mistério? Onde é que está a mágica dessas máscaras? Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu vou colocar para vocês aí. Aí é que está a mágica da máscara PFF2 ou N95. Tem a ver com tratamento eletrostático. Mas voltando para o experimento do balão, o que ocorreu? Eu fiquei friccionando o balão na cabeça por mais ou menos 1 a 2 minutos e daí eu carreguei esse balão eletricamente. Ele ficou com energia ali, com eletricidade, melhor dizendo. E quando eu passei esse balão sobre os papéis tinham energia, tinham eletricidade neutra, né? Os prótons e elétrons estavam em equilíbrio nesse papel. Então, quando eu passei o balão, né, carregado eletricamente sobre os papéis, esses papéis foram atraídos pelo balão, atraídos pela bexiga. E é mais ou menos isso que acontece com as máscaras PFF2 ou N95. Essas microfibras sintéticas, elas são submetidas a um processo chamado tratamento eletrostático,
E através de nanotecnologia, eles conseguem carregar essas microfibras. Então elas ficam carregadas eletricamente, só que de maneira muito mais permanente que a bexiga. A bexiga é um carregamento elétrico temporário. Já as máscaras não, é um carregamento muito mais duradouro. E daí elas passam a funcionar quase que como um ímã. Né, como o ímã atrai parafuso, porcas, metais de maneira geral, essas máscaras começam a atrair partículas que teoricamente venceriam a barreira mecânica, venceriam a barreira física. Ou seja, a máscara PFF2 ela tem uma barreira física e uma barreira elétrica, assim digamos. Por isso que ela é tão eficiente. Mas a gente precisa ter uma série de cuidados para que esse tratamento eletrostático seja duradouro e eficaz. E por isso, pensando nessa barreira elétrica que forma a máscara, a gente não pode lavar a máscara com água ou água e sabão, não pode colocá-la exposta ao sol, porque os raios solares eles também têm carga elétrica. Então, se a máscara ficar exposta à radiação ultravioleta, ela vai modificar essa condição de fábrica dela e ela vai deixar de ter a mesma eficiência na filtração desses micro-organismos, dessas partículas menores. Por isso, não podemos passar álcool a 70, não podemos passar cloro e tampouco podemos deixá-las armazenadas após utilizarmos em um pote hermeticamente fechado. Por quê? Porque a máscara reterá umidade. E à medida que ela retém a umidade, ela também compromete a barreira elétrica dessas máscaras. Então, o ideal é termos todo o cuidado possível para conservarmos a máscara. Se você tem um protetor facial, né, o Face Shield, você utiliza esse protetor sobre sua máscara. Se você vai tirar a máscara para reutilizar, você tira ela com uma luva, guarda ela em local apropriado. Para recolocar a máscara, recoloque ela com todo o cuidado para que ela possa durar o máximo possível. Praticamente o mundo inteiro está pesquisando sobre descontaminação dessas máscaras, porque há uma previsão de que elas podem faltar. E pensando nisso, tem muitos países estão pesquisando sobre maneiras de descontaminar essas máscaras. E pelo que eu tenho acompanhado, não é um processo muito fácil. Os Estados Unidos está pensando em utilizar peróxido de hidrogênio e outras pessoas, outros lugares estão vindo com outras tecnologias aí, outros experimentos. Por enquanto, ainda não tem nada definido. Tudo está sendo estudado para que essas máscaras possam ser descontaminadas. Acredito que esse processo não vai demorar muito para acontecer, mas por hora você vai utilizar a máscara com todo o cuidado do mundo e quando chegar o momento em que ela não pode ser mais reutilizada, nada de tentar lavar a máscara ou descontaminar. A princípio elas terão que ir para o lixo, serão descartadas. Beleza? E para evitar qualquer tipo de dúvida ou mal-entendido, nós estamos nos referindo especificamente às máscaras PFF2 ou N95, tudo bem? As máscaras de produção caseira, essas máscaras que nós estamos fazendo para utilizar no dia a dia, essas podem e devem ser lavadas, tudo bem? Não vamos confundir, tá bom? Máscara PFF2 ou N95 não podem ser lavadas, mas as máscaras caseiras devem ser lavadas. Beleza? Espero de alguma forma ter contribuído com alguma dessas informações. Se você achou que o vídeo é relevante, compartilhe com os seus amigos, especialmente se ele for profissional da área da saúde. Deixa o seu joinha se você achou que está valendo a pena. Inscreva-se no canal se você tem interesse em conteúdos semelhantes a esse e ative as notificações para que você possa ser informado assim que publicarmos novos materiais.
Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e devagar com o coronavírus. Forte abraço, fui!